Olá pessoal, tudo bem? Tudo 100%? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero te convidar para a gente meditar sobre a misericórdia de Deus, né? Eu quero ler um texto que está no livro de Jonas, o profeta Jonas, quando ele é enviado a Nínive para que ele pregasse a um povo cruel, né? Um povo que não conhecia a Deus. Nínive, enquanto Oséias e Amós pelejavam com Samaria, Deus enviou Jonas a Nínive. Tá, o capítulo 4 do verso 8 em diante diz: Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena desta planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e uma noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir da mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Quer dizer, Jonas teve compaixão de uma planta, mas ele não teve compaixão de uma cidade, né, de pessoas que não saberiam a diferença da mão direita e da mão esquerda, né? Eram pessoas que não conheciam a Deus, né? E nisso a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus. Ele enquanto Deus pelejava para trazer Samaria ao arrependimento, Deus enviou Oséias e Amós a Samaria, que era um povo que havia se afastado de Deus, apesar de eles terem conhecido a Deus. Nínive não conhecia a Deus. Samaria conhecia a Deus, mas havia abandonado Deus. E Nínive se arrependeu, né? Nínive se arrependeu e Deus poupou Nínive do castigo. Tanto é que Jonas ele fica assim, ele fica nessa situação de injuriado, porque ele esperava que Deus ia castigar o povo de Nínive e Deus não o fez, né? Porque o povo se arrependeu. E a misericórdia de Deus, quando há arrependimento, Deus procede com misericórdia. Quando não há arrependimento, Deus procede com justiça. Foi o que aconteceu com Samaria. Samaria não se arrependeu, o reino do norte não se arrependeu, e Deus então procedeu com justiça sobre eles, né? Deus pôs um fim no reino de Samaria e levou eles para o cativeiro. E eu quero chamar a atenção também sobre o arrependimento do povo de Nínive. E também Jerusalém se arrepende, né? Enquanto Deus enviou Oséias e Amós para Samaria, Deus enviou Isaías e o profeta Miqueias a Jerusalém. Jerusalém nesse tempo se voltou para Deus, né? O rei Ezequias, quando Senaqueribe acaba com o reino de Samaria, Senaqueribe se dirige a Jerusalém e afronta o Deus de Jerusalém. E Ezequias se prostra diante de Deus, pedindo a misericórdia de Deus e que Deus livrasse eles da destruição, né? Que ele sabia o poder que Senaqueribe tinha, que Senaqueribe havia destruído todo o reino do norte, e ele vinha com todo o seu exército para destruir Jerusalém por completo. E naquele dia que Ezequias se arrepende e pede o perdão de Deus e para que Deus os livrasse,
Deus envia um anjo, que esse anjo destrói num só dia cerca de 185 mil soldados de Senaqueribe, e Senaqueribe regressa sem o seu soldado para a Síria, né? A gente vê Deus ele mudando de atitude quando a gente apresenta Deus, quando a gente se arrepende diante dele, Deus ele muda o juízo dele, né? Ele, como lá em Jonas, né? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, quer dizer, de acordo com a nossa forma de se apresentar diante de Deus, ele muda o juízo dele, né? Ele mudou o juízo de Nínive, mas Samaria não colheu essa bênção, né? Samaria não colheu a misericórdia de Deus, porque eles decidiram permanecer de coração duro, né? Permanecer nos seus pecados, permanecer na sua idolatria, né? Na prática daquilo que não agrada a Deus. Eles permaneceram nisso, mesmo havendo 2 profetas no meio deles, né? 2 grandes profetas no meio deles, que eram Oséias e Amós. Esses profetas anunciavam a palavra de Deus, a mensagem do arrependimento, que o juízo de Deus estava iminente, que Senaqueribe ia vir sobre eles se eles não se arrependessem. Mesmo assim, eles decidiram não se arrepender e enfrentaram o juízo de Deus, né? E colheram a justiça de Deus sobre eles. Então, a gente aprende muito isso com o arrependimento. A gente aprende que a misericórdia, ela é uma marca de Deus, né? Uma marca que é uma característica muito forte de Deus, a misericórdia, e isso deve ser também marcado naqueles que são, né, gerados de Deus, né? Aqueles que nascem de Deus. A misericórdia é algo que deve ser uma marca muito forte nela, porque Jesus nos constituiu sacerdotes, e a marca do sacerdote era a misericórdia, né? A misericórdia era aquilo que era a marca mais forte, mais nobre do sacerdote, era ele ser misericordioso. Tanto é que o sacerdote, no dia do arrependimento, né, o dia do perdão, que é o dia mais importante para Israel, naqueles tempos para Israel, que chama-se também o dia da expiação dos pecados, quando o sacerdote ele havia de oferecer um sacrifício pelos pecados do povo, que era feito na festa de outono de Israel. Ele não podia vestir aquela veste ornamentada de glória, né? Diziam que a veste do sacerdote era tão ornamentada que se formava muitas pessoas para ver o sacerdote quando ele se vestia com aquela veste, aquele colete sacerdotal, aquelas pedras, aquela túnica feita com um diadema de ouro, né? Escrito santidade ao Senhor, o cinto dele, todo aquele ornamento era algo muito bonito de se ver, que conferia glória ao sacerdote, né? Mas no dia do arrependimento, o dia do perdão, essa festa ela era marcada pelo arrependimento, né? Ela se iniciava com a festa das trombetas, que convoca as pessoas a um período de autoexaminação, né? Você tem que se examinar por 10 dias, e durante esses 10 dias você tem que confessar diante de Deus aqueles pecados, os seus pecados diante dele, e no 10º dia é o dia de você estar se arrependido dos seus pecados, e o sacerdote vai oferecer um sacrifício
pelo perdão dos pecados dele primeiro, e ele não podia estar ornamentado. A veste do sacerdote nesse dia era apenas uma veste branca de linho, nada além disso. Tanto é que esse ornamento, isso às vezes acaba provocando uma certa separação entre Deus, porque o sacerdote ele tinha que estar parecido com o povo e não vestido de glória, né? A gente fez muito em Saul. O rei Saul, quando tentaram vestir a roupa de Saul, a armadura de Saul em Davi, e Davi rejeita aquilo, né? Davi não quis aquela armadura sobre ele. O sacerdote nesse dia ele tinha que estar vestido como o povo estava, né? Simples, como o povo, e não cheio aquela veste de glória que o sacerdote tinha, né? Ele tinha que estar como um vestido simples. E eles faziam esse sacrifício, né? Traziam-se 2 bodes. Um bode era sacrificado e o outro bode era enviado para fora do arraial, que a gente chama muito do bode, né? O bode expiatório. O bode pelo qual a gente coloca a culpa sobre eles, né? Quando a gente vê isso muito quando as pessoas dizem, né, aquilo ali é um bode expiatório. Então quer dizer, quando se diz que aquela pessoa é um bode expiatório, quer dizer que ele está se recebendo a culpa de outra pessoa inocentemente. Ele está sendo acusado da culpa que é de outra pessoa, né? As pessoas tiraram esse conceito de bode expiatório da Bíblia. Quando você ouve falar, não, fulano é um bode expiatório. Então, quer dizer, estão acusando ele por algo que ele não fez, né? Então, apenas está recebendo a culpa da pessoa. E o bode fazia esse papel. O bode recebia a culpa do povo sem ser culpado, né? O povo viu o bode morrer por causa do culpado deles. Isso trazia nas pessoas uma reflexão que o pecado gera morte, né? E o animal morria por causa do pecado dessas pessoas. E quando você vê um animal morrendo por causa dos seus pecados, isso gera um certo tipo de reflexão, um momento de reflexão, que alguém está recebendo a culpa dos nossos pecados, que o pecado não é algo que a gente deve brincar com ele, né? Deus ele sempre nos exorta a nos viver uma vida longe do pecado. E Cristo, ele é a expiação dos nossos pecados, né? Ele é esse sacrifício, né? Que eram feito, Jesus ele foi feito a maldição em nosso lugar. Ele recebeu a nossa culpa quando ele foi sacrificado, né? Um dos nossos pecados foi colocado sobre ele. Por isso ele foi sacrificado. E voltando para o contexto da misericórdia de Deus, né? Que Deus ele quer isso das pessoas, né? Que a gente entenda que o pecado é perigoso, que ele gera consequências, e a única forma de conseguir o perdão de Deus é você se arrependendo desse pecado e lançando sobre o sacrifício, né? Jesus ele foi feito nosso sacrifício perpétuo. Não há necessidade de se colocar a nossa culpa mais em animais, mas essa culpa é transferida a Cristo, né? Toda vez que nós cometemos um pecado, esse pecado deve ser confessado diante de Deus. E se foi um pecado contra Deus, deve ser, né, confessado diante dele apenas se foi contra ele. Se foi contra o nosso próximo, esse pecado tem que ser tratado diante do nosso próximo. Não adianta apenas pedir perdão a Deus, o perdão deve ser direcionado à pessoa ofendida também. A gente deve se tratar com o nosso irmão ou a pessoa que foi ofendida, né? Qualquer pessoa que foi ofendida, você comete um pecado contra aquela pessoa, né? E às vezes a gente peca contra Deus, às vezes a gente peca contra o nosso próximo. E a gente tem que saber entender isso, né?
para a gente poder ter uma vida justificada diante de Deus, para que o sacrifício de Cristo seja eficaz nas nossas vidas. A gente tem que ter essa consciência. E a festa de outono, que era feito esse sacrifício, essa festa para Deus é uma das festas mais importantes que existe para Deus, né? Um dia eu quero falar um pouco sobre as festas de Deus. Tanto é que as festas de outono, existem 2 calendários em Israel. Deus instituiu a Páscoa como o primeiro mês. O primeiro mês do ano deveria, de acordo com a Bíblia, é a Páscoa. É o mês de Nissan, em Israel, né? O primeiro mês, a Páscoa marca o início do primeiro mês. E eu não sei por qual razão, talvez você que esteja vendo o vídeo possa entender melhor que eu sobre esse assunto. Eu não sei por qual razão o mês de setembro, o 7º mês do calendário de Israel, eles adotaram como o primeiro mês do ano. Talvez, eu já vi isso em estudos da internet, que talvez seja porque quando eles regressaram do cativeiro babilônico, a primeira festa que se realizou em Israel sobre o comando de Zorobabel, sobre a liderança do sumo sacerdote Josué, foi a festa das cabanas, foi as festas de outono, né, que se inicia com a festa das trombetas, e depois vem a festa do dia da expiação, onde é expiado o pecado do povo, e 5 dias depois dos pecados expiados, esse povo era conduzido à festa das cabanas, que durava 7 dias. Né? E é nessa festa que Jesus diz aquela passagem que diz que ele é a água viva, né? Quem beber dele se tornará uma fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Né? Ele é a água viva. Foi nessa festa que ele diz isso, na festa das cabanas. A festa que ele foi em oculto. Os discípulos o convidam, ele disse que não ia, mas depois ele foi, mas ele estava em oculto, porque Jesus vai cumprir essa festa, né? Assim como ele cumpriu, são 3 grandes festas: a Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa das cabanas. Jesus cumpriu a Páscoa e também cumpriu Pentecostes, a festa de Pentecostes. Que a festa de Pentecostes, ela marca, ela firma a nova aliança, né? Assim como a festa de Pentecostes do Antigo Testamento marcou o firmamento de uma aliança, que foi a entrega da lei, dos 10 mandamentos, isso prefigurava a nova aliança feita com Jesus, que foi a vinda do Espírito Santo, selando o povo de Deus, né? Selando a nova aliança. Foi na festa de Pentecostes que os discípulos receberam o poder de Deus, né? Jesus disse para eles aguardar em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder do alto, para que eles não saíssem anunciando o evangelho sem que antes eles fossem revestidos de poder. Isso aconteceu em Pentecostes. Então essas 2 festas se cumpriram. A terceira festa, que é a festa das cabanas, ainda não se cumpriu essa festa. Jesus vai cumprir essa festa literalmente. Ele vai estar aqui quando essa festa estiver ocorrendo. Por isso que alguns dizem que a festa das trombetas, ela é marcada, ela é uma sombra dessas coisas, né? A festa das trombetas, ela ocorre no 7º mês
né, do calendário instituído por Deus, né, onde a Páscoa marca o primeiro mês do ano e a festa das cabanas marca o sétimo mês. Ela é celebrada no sétimo mês e dura 7 dias. A gente sabe que o número 7 de Deus marca o sábado de Deus. E o sábado de Deus, ele tá ligado com o descanso de Deus, né? Então, essa festa, ela celebra um descanso, onde Jesus vai dar o descanso ao seu povo, né? A gente vive um tempo de batalha espiritual, de guerra espiritual, só que vai vir um tempo sabático para o povo de Deus, né? Esse tempo que vai se cumprir, Jesus vai cumprir isso nessas festas, assim como se cumpriu e assim como nós não sabemos o dia da festa das trombetas, porque a festa das trombetas, o calendário de Israel é marcado pela lua, né? Eles chamam de calendário lunar. E o sétimo mês, às vezes, ele ocorre porque o calendário lunar, ele é marcado por 30 dias e 29 dias intercalados. Quando o primeiro mês são 30 dias, o segundo mês 29 dias, o terceiro mês 30 dias, o quarto mês 29 dias, o sexto mês 30 dias, o sétimo mês 29 dias, algo assim, é algo intercalado. Não necessariamente nessa ordem, mas é intercalado. E no sétimo mês pode acontecer de cair no mês lunar de 30 dias ou 29 dias. Isso muda de ano para ano, de modo que o sumo sacerdote nunca sabia qual era o dia exato. Ele tinha que deixar 2 testemunhas observando a lua. Quando a lua nova aparecesse no céu, era um sinal de que aquele mês estava começando. E aí no outro dia eles informavam o sumo sacerdote. O sumo sacerdote tocava essas trombetas, todos deveriam aparecer diante do templo, diante dos sacerdotes. Aqueles que não comparecessem, era uma convocação de Deus, né? Deus, essa pessoa que não comparecesse nesse dia, ela seria incluída no juízo de Deus. E os que comparecessem nesse dia seriam incluídos na misericórdia de Deus. Tá entendendo aí algo relacionado com o juízo de Deus? Que no dia da justiça de Deus, aqueles que se comparecem com Jesus diante do sumo sacerdote, que é Jesus, aqueles que compareciam iam receber a misericórdia de Deus. Aqueles que não comparecerem enfrentariam o juízo de Deus, né? E Deus vai nos julgar de acordo com a sua lei e de acordo com os nossos pecados. E a forma de escapar desse juízo é se comparecer diante do sumo sacerdote, que hoje é Cristo, e colher a misericórdia dele. É oferecida essa misericórdia nos dias de hoje. E é esse ciclo de festas, porque se iniciava com o toque da trombeta, 10 dias depois vinha o dia da expiação, o dia do perdão do pecado, que era feito o sacrifício, e 5 dias depois, o sumo sacerdote poderia levar o povo à festa das cabanas, depois do povo passar pelo processo da purificação, receber o perdão de Deus, o pecado ser levado para fora do arraial no bode. O pecado era colocado sobre o bode, e o bode era levado para morrer fora do arraial, né? Você vê que o bode era levado para fora. Aquela aliança não poderia tirar o pecado, ela estava simbolizando que o pecado estava sendo afastado. Jesus, ele tem o poder de remover o pecado, porque João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
né? O bode, ele não podia tirar o pecado. Ele afastava o pecado, ele encobria o pecado, né? A nova aliança, ela remove o pecado. E talvez essa mudança de hoje Israel tem esses dois calendários, né? Talvez por eles terem, após o cativeiro, né? Após o cativeiro da Babilônia, por ter sido a primeira festa a ser celebrada pelo sumo sacerdote Josué, talvez por isso eles adotaram como o início do ano. Mas Deus ordenou a Moisés que o início do ano deveria ser a Páscoa, né? O que eu entendo que a gente deve seguir o que a palavra de Deus diz, né? Eles mudaram isso, provavelmente Deus tem um propósito nisso. Eu não consegui identificar qual é o propósito nisso, mas certamente Deus tem um propósito. Deus deve estar querendo mostrar que tanto a Páscoa, tanto a festa dos tabernáculos são dias muito importantes, né? Porque ambos estão marcando o começo de algo, né? Um tempo novo, né? A Páscoa marcou a retirada do povo do Egito, e a festa das cabanas marcou o quê? A retirada deles também do cativeiro, né? A retirada deles da escravidão, né? E conduzindo o povo a um tempo de festa. Então as duas festas são importantes. Ambas marcam em Israel um tempo de começo. Segundo a Bíblia, a Páscoa, que se dá em abril, é o início do ano em Israel. É o primeiro mês do ano. Lá, se você for lá se eu não me engano, no livro de Êxodo, vai estar dizendo para Moisés fazer a Páscoa no primeiro mês, né? Que seria o mês de Nissan, o primeiro mês do ano. E eu tenho até interesse em tentar descobrir o porquê que isso mudou, porque eu não cheguei ainda eu não conseguia entender bem ao fundo porque a festa das cabanas se tornou em Israel a marca, né, onde é celebrado o começo de um ano para eles. Então há dois começos do ano: o religioso em Israel e o secular. O secular é esse que depois da Babilônia eles adotaram, né? Talvez por como eu disse, a festa ter sido a primeira festa a ser celebrada. Quando eles saíram do cativeiro, a primeira festa celebrada não foi a Páscoa, foi a festa das cabanas. Só que quando eles saem do Egito, a primeira festa a ser celebrada é a Páscoa, que marca o começo do ano. Tá bom? E isso é muito interessante a gente entender, né? Que Deus, a gente tem que entender essas coisas literais que aconteciam no passado para a gente entender as coisas espirituais, né? Porque tudo isso era sombra. A festa das cabanas, a festa das trombetas, são as festas de outono, que é a festa das trombetas, o dia do perdão, onde era feito o sacrifício com os bodes, o bode expiatório, e a festa das cabanas. Elas são importantíssimas para um efeito da gente entender um pouco sobre as coisas futuras, né? A gente aguarda um tempo sabático de Deus. Aquele que é filho de Deus, nesse mundo aqui, a gente está travando uma guerra. Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais para a gente poder ver o mundo espiritual, provavelmente Deus não faz isso porque a gente não tem estrutura para ver isso. A gente não tem estrutura. Mas enquanto a gente dorme, há uma guerra espiritual. Há uma guerra sendo travada entre Deus
e aqueles que se opõem a Deus. Entre Deus e os anjos que se revoltaram contra Deus. Entre os anjos que se rebelaram contra Deus. Há uma guerra. E como a única forma do diabo afetar o coração de Deus é mexendo com os filhos de Deus. Né? Porque o diabo ele não tem poder para afetar Deus. Mas ele tenta ferir o coração de Deus mexendo com os filhos. Já viu aquele ditado? Mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Mexe com o filho de uma pessoa para você ver. O que o pai é capaz de fazer por aquilo. Né? O pai é capaz de fazer loucuras quando vê o filho em sofrimento. A mesma coisa se aplica a Deus. Né? Deus, ele move o céu e terra quando a gente está em aflição. Né? Quando a gente está sendo tentado pelo inimigo. Quando a gente está em uma situação entre a cruz e a espada. E isso afeta o coração de Deus. Né? O diabo sabe disso. E ele sempre jogou com isso. Né? Ele sempre tentou destruir os filhos de Deus. Porque fazendo isso, ele afeta o coração de Deus. E eu espero que o vídeo tenha trazido, né, um pouco de entendimento pra gente sobre estas festas que são, o apóstolo Paulo fala que essas festas são sombras de coisas futuras. Né? A Páscoa se cumpriu, a festa de Pentecostes se cumpriu e falta a festa das cabanas se cumprir. E ela representa um tempo de festa. Ela é tão importante para Deus que Deus a chama de a festa. É a maior festa de Israel. É a festa das cabanas. Né? E Jesus vai estar aqui celebrando essa festa. Assim como ele teve nas outras. E eu espero que a gente tenha aprendido, né, sobre a misericórdia de Deus. Que como Jonas lá ficou... Jonas teve mais misericórdia de uma planta. Deus fala aqui, ó. Mas o Senhor disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda. Além de muitos animais. Você vê, Deus se compadece até dos animais. E Jonas teve compaixão de uma planta. Às vezes a gente quando a gente se aproxima muito, quando a gente, como profeta aqui, Jonas, quando a gente busca viver uma vida de santidade, e às vezes isso sobe a cabeça do indivíduo, a ponto de, igual Jonas, achar que ele era melhor que os outros. Ele achar que os outros mereciam sofrimento, Nínive merecia ser destruída, e ele, né, ele aparentemente não entendeu que Jonas também, se Deus destruísse Nínive, o juiz de Deus podia pegar até em Jonas. Né? Algum fragmento do juiz de Deus podia atingir Jonas. Porque Jonas não tinha misericórdia. E Jesus fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E Jonas, ou quando a gente passa a crescer no conhecimento de Deus, a gente acaba sendo levado a ter um coração menos misericordioso. E isso é perigoso. A gente passar, como por isso que Deus dizia ao sacerdote que em Levíticos, capítulo 16, depois quem quiser pesquisa lá, para você vai ver como o sacerdote, como Arão procedia
né, no dia do perdão, o dia do sacrifício, né, o dia onde se fazia expiação pelo pecado de todo o povo, que ele não podia vestir a roupa de glória, ele não podia se vestir de forma, ele tinha que estar parecido com o povo, né? Ele tinha que fazer como Davi fez. Davi, o povo fez, não, você tem aqui a armadura, né, essas coisas, mas isso atrai peso. Nós não precisamos disso para Deus. Deus é um Deus simples e Ele gosta de simplicidade. Para Deus o que importa é o nosso coração, né? Davi foi escolhido por causa do coração dele. Davi tinha um coração misericordioso. Davi, ele foi um rei que o povo amava Davi. Davi se importava com as causas sociais, né? Davi, ele se importava com os menos favorecidos. Tanto é que Davi se lembrou de Mefibosete, mandou trazer Mefibosete, que era filho de Jonas, um grande amigo dele. Restitui a Mefibosete as terras que era de direito dele. Faz Mefibosete comer na mesa com ele. A mesa com dignidade com Davi. Né? Davi olhava o coração. Davi nunca prestou atenção no exterior. E isso é o que agrada o coração de Deus. Que a gente deve olhar com o coração, né? Às vezes o exterior nos engana, né? As aparências enganam, né? Às vezes coisas que parecem ser coisas boas, na verdade é que ele esconde algo ruim. E Deus se agrada quando o nosso juízo procede segundo o coração. Que a gente julgue com misericórdia, né? Com amor, e a gente tem esse coração, essa marca de Deus, né? Que essa marca em Deus é muito forte. E Deus não é só misericórdia, né? É uma marca forte dele. Deus é amor, Deus é justiça, né? Tudo isso é uma marca da misericórdia, né? E eu encerro aqui. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre a festa dos tabernáculos, o porquê essa festa mudou, que aparentemente eu ainda não consegui algo concreto que eu possa entender o porquê que isso mudou, que eu entendo que eu já li é que isso mudou após o cativeiro da Babilônia. O primeiro mês do ano não passou a ser o sétimo mês. Eles passaram a celebrar o primeiro mês do ano na festa das trombetas. Só que Deus não disse para ser feito na festa das trombetas. Deus disse que o primeiro mês do ano é a Páscoa. É o primeiro mês do ano. O sétimo mês do ano é um número importante. A gente sabe que o número 7 é a totalidade de Deus, né? Os sete espíritos de Deus. Acho que, se não me engano, está no livro de Apocalipse. Os 7 espíritos. É a totalidade de Deus. 7 dias Deus formou a terra, né? Sétimo mês é a festa mais importante para Deus. Sétimo mês. Essa festa dura 7 dias, né? E a gente entende que é um dia, é um mês importante, o mês 7. É muito importante. Agora, por que Israel passou a ter esse mês como o primeiro mês do ano, para mim ainda é algo misterioso. Eu ainda não consegui entender por quê. Eu já vi relatos de pesquisas que eu fiz que foi após o cativeiro da Babilônia, provavelmente por causa disso, que o sumo sacerdote celebrou a primeira festa, a festa das cabanas. É a festa que a gente aguarda o cumprimento dela. É a festa que a igreja aguarda o cumprimento dela. Essa festa vai se cumprir, né? As outras duas, Páscoa e Pentecostes, já se cumpriram.
falta a festa das cabanas. Se você for estudar a festa das cabanas, você vai entender como ela tem um efeito escatológico, né? Ela anuncia as coisas do fim. Toca-se trombetas, né? A gente sabe que o soar das trombetas está relacionado com a descida do arcanjo. Ele vem com voz de trombetas, né? E na festa literal, as pessoas que se apresentavam diante do sacerdote, você tinha que largar o que você estava fazendo e ir se apresentar diante do sumo sacerdote na festa, quando a trombeta soava. E os que se apresentassem ali iam receber misericórdia. Os que não se apresentassem iam colher o juízo de Deus. Iam ser julgados por Deus. Os que não se apresentassem. E no dia do perdão, era onde essas pessoas tinham esses 10 dias. Aqueles que não se apresentassem, eles tinham 10 dias para se arrepender. Porque eles não se apresentaram diante do sumo sacerdote. Esse período de reflexão, de aflição, esse período era para todo Israel, né? Um período de reflexão. No dia do arrependimento, era outra convocação. Aqueles que não aparecessem, Deus eliminava essa pessoa do meio do povo. No dia do perdão, essa pessoa era eliminada do meio do povo. E a gente vê isso na segunda vinda de Cristo, né? Aqueles que são nascidos dele vão colher misericórdia. Aqueles que não são nascidos dele vão colher o juízo. Jesus nos livra do julgamento da lei. A lei exige que o pecador seja eliminado do povo, seja condenado. Jesus fala que Moisés, a lei de Moisés é ela que vai julgar, né, todo mundo. Ninguém vai escapar desse juízo, a menos que esteja em Jesus, né, a menos que esteja em Cristo. Esses vão receber a redenção da lei. É do juízo da lei que Deus quer nos livrar. Tá bom? Eu vou encerrar aqui, porque senão fica longo demais o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. E quem souber um pouco sobre por que o 7º mês passou a ser o primeiro mês de Israel, no calendário secular de Israel, porque Israel tem 2 calendários. O calendário religioso, onde a Páscoa ainda é o primeiro mês, porque esse é o calendário religioso. O calendário secular é esse que foi adotado pela Babilônia. E eles têm como primeiro mês do ano agora, no secular. Há 2 começos de ano, o secular e o religioso. Se você sabe, escreve aí nos comentários pra gente entender melhor, né? Porque é bom a gente conhecer essas coisas, que a gente cresce, a gente ganha crescimento diante das coisas de Deus. A gente aprende um pouco mais sobre a escatologia, sobre as coisas que devem acontecer, as coisas que estão próximas. Essa festa fala muito sobre escatologia. Paulo fala que as festas, as luas novas, né? Os sábados, tudo é escatológico. Tá tudo ligado aos últimos dias, né? O sábado é o dia do descanso. A gente sabe que a gente vai entrar num descanso, né? E essas festas são escatológicas. É bom estudá-las para entender de escatologia. Elas abrem um leque de entendimento sobre escatologia. A gente se vê no outro vídeo. Que Deus te abençoe, né? Nos conceda uma semana abençoada e nos livre, né, de todo o mal. É o que eu peço em nome do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus, que Ele conceda uma semana de bênção, né? Uma semana de livramentos e força para a gente poder vencer, né?
a gente fazer o nosso papel, que é lutar também, né? Deus não quer que a bênção caia no nosso colo, né? Deus quer que a gente lute por ela. A gente poder ter força para vencer, né? Ou vencer o dia, vencer o mês, vencer os obstáculos, né? Vencer as coisas que vão aparecer. Em nome de Jesus. Um abraço.